Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de setembro de 2025. São 9 horas da manhã. Hoje, no segundo dia do julgamento dos líderes da trama golpista, o Bloco da Cidadania vai investir na deglutição do que aconteceu ao longo do primeiro dia desse julgamento, porque hoje o que teremos será a defesa dos réus, com a ladainha que todos também já estamos carecas de conhecer e que vai provocar talvez alguma bronca do ministro do STF, do ministro relator ou de qualquer outro ministro da primeira turma. Então, aqui vale esmiuçar o que já aconteceu até aqui e mais o que está acontecendo no país. E o que está acontecendo no país de mais importante na seara política nesse momento é uma adesão do tal bolsonarismo moderado a um plano da família Bolsonaro. Eu explico. Algumas semanas atrás, Flávio Bolsonaro deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo. Nessa entrevista, o Flávio Bolsonaro diz que o pai dele iria apoiar com ímpeto o candidato a presidente que prometesse um indulto para o Jair Bolsonaro assim que assumisse o cargo de presidente. E que se o STF revogasse esse visto, anulasse esse indulto, na verdade, esse recém-empossado presidente, o que é que ele faria? Ele usaria a força contra o STF. Simples assim. E o Tarcísio de Freitas já declarou, com todas as letras, que se ele for o candidato ungido pelo Bolsonaro, ele vai dar o indulto para o Bolsonaro no primeiro dia. E para mostrar que fala sério, durante o julgamento, o Tarcísio de Freitas foi à Câmara dos Deputados e pressionou o Hugo Mota, na verdade, o presidente da Câmara, a colocar em pauta a anistia, que não se sabe qual é o projeto certo de anistia, mas é uma anistia que vai contemplar, obviamente, o Bolsonaro de alguma maneira. Então, o Tarcísio de Freitas ontem deu um passo gigantesco para aderir a uma nova tentativa de golpe em 2026. E é isso que está denunciando o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias. Então, na verdade, aqui, enquanto Jair Bolsonaro entra em parafuso, cai em depressão, em choro, em soluços, por conta, sobretudo, dos discursos de Alexandre Moraes e Paulo Gonet, mas sobretudo de Paulo Gonet, que foi extremamente cirúrgico ontem. Ele disse que os réus não estão, nem o próprio Bolsonaro, estão contestando a reunião com os comandantes golpistas e que a convocação dessa reunião já é uma prova de que houve tentativa de golpe. E é simples assim. Lembremos-nos do interrogatório de Bolsonaro no STF, quando ele disse claramente que convocou os comandantes militares para discutirem alternativas para ele ficar no poder. Então está confessado o golpe. O Bolsonaro é um réu confesso. E o Gonet soube colocar isso de forma magistral, derrubando, inclusive, as versões de setores da imprensa que dizem que não há prova suficiente. Os setores da imprensa são a Folha de São Paulo, né? E Estadão em alguma medida. Dizem que não há prova suficiente contra o Jair, né? E estão dando voz aí para um picareta que foi demitido pelo Alexandre Moraes do TSE porque espancava a mulher, espancava a própria esposa, e agora está acusando Moraes de tudo, sendo manipulado pela Folha de São Paulo e pelo bolsonarismo.
Seja como for, o Tarcísio de Freitas acaba de mostrar a cara. E é essa a nova ameaça que sucederá à ameaça Jair Bolsonaro. Que eu, você e tantos outros brasileiros, veículos de comunicação, políticos, conseguimos derrotar encanando o Jair Bolsonaro. E você, Tarcísio de Freitas, siga nesse caminho. Vamos ver onde é que você vai chegar com tudo isso. Senhoras e senhores, vamos assistir a reportagem que eu preparei para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Está falando de possibilidade de força. Uma anistia ou indulto ao presidente Jair Bolsonaro seria uma condição para o apoio dele ao candidato da direita de 2026? Além disso, muito além disso, né? Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo, neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, eu não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força. Olha, eu estou gravando esse vídeo para fazer uma denúncia para você, para falar sobre um golpe que está sendo arquitetado aqui no parlamento. No primeiro dia de julgamento do Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, num relatório duro do ministro Alexandre de Moraes, numa sustentação inquestionável feito pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que pede a condenação de Jair Bolsonaro e dos outros que estavam envolvidos nessa trama golpista. No momento em que todo o Brasil tem a expectativa de condenação e prisão de Jair Bolsonaro, aqui no parlamento, com a articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, os maiores partidos anunciam que, acabado o julgamento, eles vão colocar para votar a anistia de Jair Bolsonaro. É um desrespeito à Constituição Federal, porque já tem decisão do Supremo que diz o seguinte: crime contra Estado Democrático de Direito não é passível de anistia, porque isso é uma cláusula pétrea. Agora é com você. As pesquisas mostram, existe uma grande maioria contra a anistia. Nós não vamos aceitar isso. Se o Congresso decidir ficar contra o povo, se depois da condenação do Bolsonaro, eles optarem por esse caminho, um caminho vergonhoso de ficar contra a Constituição, para anular tudo, nós vamos mostrar as nossas forças nas ruas, nas redes, defendendo o Brasil e a nossa democracia. Que em nenhum momento apareceu o principal argumento que faz o Brasil sofrer sanções dos Estados Unidos, que é o discurso do clã Bolsonaro, a ditadura judicial, a perseguição política. Não houve um advogado que dissesse isso. Então desmonta todo o que o Eduardo Bolsonaro está falando lá fora. Onde é que está? Os advogados estão falando, olha, o Anderson Torres, olha, o meu cliente não participou das reuniões onde se discutiu minuta do golpe, onde se discutiu o golpe de Estado, ou seja, houve a reunião. No dia 2 de setembro, início do julgamento da trama golpista no Supremo, eu disse aqui, é um olho no Supremo, outro olho no Congresso Nacional. Hoje eu estou aqui para falar de Congresso Nacional, porque não é que está andando a pauta da anistia. Essa pauta está voando, ganhou reforços de peso nos últimos dias, como
o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que entrou de corpo e alma nessa articulação, falando com muita gente aqui em Brasília, o Silas Malafaia, o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, fechando e discutindo os detalhes do texto, também com a família Bolsonaro, e os interlocutores de Bolsonaro junto à Casa Branca, Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente, e o Paulo Figueiredo. Eles têm até prazo, estão contando com daqui a 2 semanas para que Hugo Motta coloque em votação essa proposta de anistia a golpistas. Tudo isso sendo discutido nos bastidores enquanto o Supremo julga a trama golpista. Até lideranças do governo com quem eu tenho conversado me disseram que foram avisados de que isso pode acontecer porque o Hugo Motta tem dito que se tiver votos, se tiver clima ambiente, ele não vai ter como segurar essa votação da anistia a golpistas. A discussão é qual vai ser o texto, qual vai ser o alcance dessa anistia. Mas é importante dizer, eles não só não desistiram, como eles estão correndo com essa pauta que beneficia esses golpistas. Uma anistia geral e restrita da forma como é proposta, nós vamos ter uma base constitucional que possa garantir isso de maneira livre por parte do parlamento. Ainda mais quando nós estamos diante de uma situação em que houve a tentativa, assim reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, de quebra do regime democrático. Toda a trama, chamada trama golpista, que está sendo definida dentro dos processos penais, definida não, né, que está sendo investigada nos processos penais, dão conta de fato de um conjunto de ações que tiveram como objetivo redefinir a nossa organização constitucional. Então, muito embora a anistia seja algo possível dentro do ordenamento jurídico, o que nós estamos vendo é algo que foge, digamos assim, às barreiras do razoável do ponto de vista da nossa Constituição. E aí alguns autores, alguns doutrinadores já vêm fazendo uma análise constitucional da inconstitucionalidade dos projetos de lei que foram apresentados, né, visando essa anistia geral e restrita em relação a diversos atos conexos destinados ao rompimento do Estado Democrático de Direito. E, consequentemente, sua Suprema Corte só tem a lamentar que, mais uma vez na história republicana brasileira, se tenha tentado, como esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu em 683 condenações, e os próprios réus confessaram em outros 554 acordos de não persecução penal, um país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força, mostraram sua resiliência, e em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos, todos nós, brasileiros e brasileiras, devemos afastar com todas as nossas forças e empenho a tentativa de qualquer quebra da institucionalidade. Mas, presidente, nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como lamentavelmente o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. Apreensão. Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que eu confio na justiça. E por tudo que a gente tem visto, né?
fico muito preocupado com o enredo que se montou. E a gente tem que analisar as coisas sempre do ponto de vista muito estritamente jurídico, estritamente técnico. O senhor pensa do Instituto do Indulto, governador? Se o senhor fosse presidente, o senhor concederia? Na hora. O primeiro ato seria esse. Bom, em primeiro lugar, é bom deixar anotado, como disse o Lindbergh Farias, eles estão indo contra a vontade do povo. Pesquisas, Datafolha, várias pesquisas, no caso estou usando a pesquisa Quest, mostra que maioria considera a prisão de Bolsonaro justa e vê provocação a morais em vídeo durante ato. Essa matéria de quando houve a manifestação bolsonarista e colocaram o Bolsonaro na tela do celular de alguém ali para falar com a manifestação, mesmo sendo proibido, e isso ocasionou a prisão preventiva dele. Prisão domiciliar, na verdade. Agora, numa exibição patética de covardia, confrontado com o comportamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no momento em que ele estava às portas da prisão, eu estava lá nos sindicatos metalúrgicos do ABC e estive com ele naquela noite que antecedeu a prisão, e eu digo a você o seguinte: o Lula estava consolando as pessoas, sorrindo e dizendo que tudo ia dar certo e que ele voltaria para limpar o seu nome, como ele de fato fez. Mas aí é o seguinte, o Tarcísio, o tal bolsonarista moderado do jornal Folha de São Paulo, foi graças ao desembarque dele em Brasília que ele conseguiu o apoio do Centrão. Eu explico por quê. O Tarcísio de Freitas é o candidato esperança da direita, da centro-direita, que se diz de centro-direita, né? Mas que de centro-direita não tem tanta coisa assim. E ele colocou para o Centrão a seguinte condição: eu sou candidato a presidente se vocês votarem anistia para o Bolsonaro. O governador de São Paulo até agora tinha evitado pautar o tema no plenário do parlamento, mas aí ele foi lá, pautou e, no caso, ele está correspondendo ao que espera o Flávio Bolsonaro. Então, ele está prometendo que assim que assumir o cargo, ele vai dar o indulto que o Flávio Bolsonaro pediu, e se o STF proibir esse indulto, ele basicamente vai dar um golpe, vai usar a força contra o Supremo. É isso que ele está prometendo. E é isso que o Lindbergh está denunciando. O Centrão e Tarcísio articulam a anistia a Bolsonaro para abrir caminho do governador à presidência. Por quê? Integrantes dos partidos do Centrão e governador de São Paulo buscam um acordo para anistiar Jair Bolsonaro após sua eventual condenação e assim tirá-lo da prisão, mas mantendo o ex-presidente inelegível e fora da disputa eleitoral de 2026. Então é isso que o Jair Bolsonaro, que o Tarcísio de Freitas quer, e o STF, obviamente, vai vetar, vai derrubar. E aí, o que é que vai acontecer? O Tarcísio, se eleger, ele vai dar o indulto para o Bolsonaro. O STF vai derrubar o indulto. E aí, ele diz que vai usar a força contra o STF. Seria o quê? Usar os militares. Os militares atuais, que estão no comando das Forças Armadas, são totalmente contra qualquer tipo de golpe. Mas ontem mesmo houve uma carta dos militares de pijama, né, os militares da reserva, instando o comandante do Exército, Tomás Paiva, a defender os golpistas que estão sendo julgados. Então, assim, nas Forças Armadas não faltam setores que querem um golpe. Então, o Tarcísio precisa ser intimado pelo Supremo a se manifestar. O empenho para anistia durante o julgamento reduz a tensão entre Tarcísio e bolsonaristas e anula o Eduardo Bolsonaro.
que quer ser candidato a presidente e fica atacando o Tarcísio porque ele não quer saber. E ele já disse que se ele não for candidato pelo PL, que ele vai lançar a candidatura dele por outro partido. E isso seria mais um desserviço do Eduardo Bolsonaro ao pai dele e talvez o primeiro serviço da vida de Eduardo Bolsonaro à nação, porque ele vai dividir os votos da direita. Por favor, Eduardo, saia candidato. O STF eu tenho certeza que não vai interferir. Pressão de bolsonaristas funciona e Mota fará reunião sobre o PL da anistia. Simples assim, ele cedeu, ele falou, olha, eu não tenho como segurar. É a maioria, eles estão me pressionando. Então, colocar um garoto desse num cargo, alguém sem preparo, sem experiência política, para ser títere do Centrão, ele foi colocado lá para ser um fantoche do Centrão. Eu acredito até que ele está com medo de tudo isso que está acontecendo, está assustado. É um menino assustado. Pelo menos ele tem a desculpa de ser jovem, né? O Bolsonaro é um ancião assustado. Mas, seja como for, enquanto Tarcísio negocia anistia, Figueiredo diz que ela só vale se for ampla, geral e restrita. Figueiredo é o neto do último ditador do regime militar no Brasil, né? E ele é o capanguinha do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Então ele quer anistia para todo mundo. Ok, ele pode querer o que ele quiser, né? E aí o Moraes e o Gonê rebateram as pressões e defenderam punição ao julgar Bolsonaro, enquanto o Mota vota anistia. Então eles estão tensionando com o Supremo. É bem por aí, tá? É isso que eu estou te explicando. A situação é muito grave. É muito mais grave, inclusive eu vim fazer esse vídeo, em vez de acompanhar o blá 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 dos advogados dos golpistas, eu vim aqui fazer esse vídeo porque é preciso chamar atenção para o que está acontecendo. Tem uma tentativa de golpe em curso no país. Jornais e sites pelo mundo repercutiram o julgamento do Bolsonaro, todos eles elogiando o Brasil por levar para a cadeia esse criminoso, o El País espanhol, o The New York Times, o The Guardian, um dos maiores jornais britânicos, o Le Monde, que é o terceiro maior jornal francês, a BBC, que é a rede pública de televisão dos Estados Unidos, o Il Fatto Quotidiano, um veículo italiano, o Washington Post também, o Público, um jornal português, La Nación argentino, Clarín argentino, CNN, O Mundo apoia, além da revista The Economist, que não figura aí porque já foi durante a semana, né? A opinião pública no Brasil e no mundo quer o Bolsonaro trancado. E a maioria do povo brasileiro, né? E eles estão querendo dar um golpe por isso, porque só dá golpe quem não tem voto e não tem apoio popular e apoio em geral. Quando sai o resultado do julgamento? Dia 12. Dia 12, vou nem ler nada para você. Sexta-feira da semana que vem, né, vai sair a sentença do Jair Bolsonaro. E o Trump vai atacar, com certeza. Vai atacar a família do Moraes. 78% acreditam que Bolsonaro será condenado em processo que também coloca o STF sob julgamento. E isso aí é as historinhas da mídia de direita, né? O STF não está em julgamento de ninguém. Ele está sendo julgado por aqueles que ele está julgando. O relatório de Moraes, porém, reforça a previsão de pena elevada de Bolsonaro. Os recados que Moraes distribuiu no relatório lido logo no início do julgamento reforçaram a impressão de que Jair Bolsonaro deve receber uma pena elevada. Mas não é só isso. Veja, Alexandre de Moraes avisou que as punições a Bolsonaro terão próximo capítulo. Se ele pegar os 43 anos de prisão nesse julgamento, tem o julgamento da obstrução na justiça e coação no curso do processo em conjunto com Eduardo Bolsonaro e vários outros que estão lá. E o que é que acontece, minha amiga, meu amigo? Ali pode se prever mais 20 anos de cadeia. Em alguns casos, dependendo do que eles fizerem, pode chegar a 40. 37 a 40.
mas é muito mais tempo de cana. E aí vai em cana filho 03 também, e isso vai acontecer durante a eleição do ano que vem. Bom, o primeiro dia de julgamento do STF implodiu a narrativa do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O primeiro dia do julgamento serviu para implodir essa narrativa. Ele atua junto ao Trump para conseguir sancionar o STF, políticos, as instituições brasileiras. No julgamento, no entanto, como você já viu, nenhum réu ouvido negou a existência da trama golpista. Então, eles falam para quem não se informa, né? O Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, os filhos, o Centrão, essa extrema-direita, o Donald Trump, eles falam para gente desinformada, para gente fanática e para gente sem juízo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e eu deixo meu abraço para todo mundo.